Agora com o economista da For Intelligence, Bruno Imaizumi. Bruno, obrigado por estar aqui com a gente. Esses números mostram o que para você? De fato, tem uma desaceleração na margem começando a aparecer ou ainda é cedo para dizer isso? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, né, o dado veio um pouco mais fraco do que a gente estava imaginando. De novo, né, a For Intelligence aqui, ela faz análise bem esmiuçada, né, desses dados de emprego, aí, envia para quase todos, muitos clientes, né, inclusive para os bancos que você citou agora há pouco, e a gente tem uma visão muito parecida. Né? O resultado de hoje ele veio um pouquinho, a taxa de desocupação veio um pouco acima do que a gente e boa parte do mercado estava esperando, né? Mas quando a gente olha né, por essa questão de desaceleração, a gente vê sim uma desaceleração pelo lado da ocupação muito forte, né? Quando eu desconto aí os efeitos sazonais das séries, né, de emprego, a gente vê uma redução de 170 mil ocupados na variação mensal dessazonalizada. Só que a maioria dessa queda, ela vem preponderantemente de ocupações informais, tá? Então, o que acontece com isso? Se você tem uma redução maior de informais, a taxa de informalidade com ajuste sazonal, ela volta a cair, tá? E aí tem uma coisa muito interessante, Fernando, porque quando a gente está falando de se a maioria dos empregos que mostraram redução, né, foram de ocupações informais, automaticamente os rendimentos médios são elevados, tá? Porque hoje uma posição informal, em média, ela recebe R$ 2.200, né, o rendimento médio na pesquisa, e enquanto uma posição formal, em média, recebe R$ 4.100. Tá? Então, a gente teve uma redução da ocupação e, ao mesmo tempo, a gente teve uma elevação dos rendimentos. Né? Os rendimentos médios, eles estão não são muito compatíveis com a produtividade do Brasil. Eles estão correndo aí na variação interanual né, em torno aí de 4% rendimento médio real, já descontada a inflação. Tá? E aí, consequentemente, esse rendimento médio nominal ele está correndo até acima da inflação de serviços acompanhada pelo IBGE, né, mostrando que o mercado de trabalho ele se encontra muito resiliente e boa parte aí dessa resiliência ela vem pelo lado da renda, Fernando. Mas aí, Bruno, olha, esse dado é interessantíssimo. E assim, eu não sei se você acompanhou, essa semana a gente falou em teu nome aqui na conversa com a Thaís Herédia, porque de verdade eu acho que você é um dos caras hoje do mercado que melhor analisa o mercado de trabalho, porque você tem insights muito distintos, assim, teu olhar é muito acurado, assim, é muito detalhista e você tem observado fenômenos muito interessantes. Esta mudança no mix da ocupação, com esse balanceamento alterado entre formais e informais, pode de alguma maneira estar mascarando o que acontece no rendimento médio? Não fosse isso, o rendimento, se tivesse mantido o mesmo equilíbrio ali entre as forças do emprego formal e informal, o rendimento médio poderia estar em outro patamar. E por que eu pergunto isso? Porque esta acaba sendo uma proxy para o Banco Central entender demanda. Dá para fazer uma avaliação sobre isso, sobre como o mix de emprego entre com carteira e sem carteira afeta de alguma maneira a evolução da renda? Perfeito. Então, nos últimos anos, a gente viu um avanço muito forte da formalização do mercado de trabalho. Não à toa, essa taxa de informalidade, que é calculada pelas posições, né, do IBGE, que foram divulgadas hoje, ela se encontra em mínima histórica se a gente exclui ali a pandemia. Tá? Porque a pandemia teve uma questão amostral, ficaram as pessoas com mais estabilidade na amostra e você tem aí uma redução muito forte da taxa de informalidade. Mas se a gente exclui o efeito pandemia, né, essa taxa de informalidade hoje ela se encontra em patamares mínimos. Tá? Então, realmente, se a gente observasse hoje uma divulgação em que a maioria metade das ocupações fossem redução, né, de formais, redução de informais, né, o rendimento possivelmente mostraria uma certa estabilidade, tá? Mas não foi o caso. Então, possivelmente saíram pessoas desta amostra, né, com um pouco menos de qualificação, o que acabou elevando o rendimento, né? O que preocupa o Banco Central, tá? A massa de renda
que é obtida via trabalho, né? Se a gente pegar todas as séries públicas disponíveis de transferências de renda, que não sejam somente trabalho, então a gente está falando aí de pensionistas, INSS, Bolsa Família, BPC, a gente consegue fazer um cálculo aqui de uma massa de renda ampliada, né? Só que a massa de renda do trabalho, ela representa 75% dessa renda, tá? Então ela é a mais importante. Tá? A massa de renda do trabalho, a gente está falando de renda disponível aí mês a mês de todas as pessoas ocupadas, todas as pessoas beneficiárias, né? Então, ela está crescendo a um ritmo que sustenta bastante, né, o consumo das famílias, né? Então, é por isso que a gente gosta de acompanhar aí essa questão aí enfim, de formais, informais, se essa massa de renda cresce via ocupação, se ela cresce via rendimento, né? E o que tem sustentado há muito tempo, né, pelo menos aí quase um ano, essa massa de renda é o crescimento via rendimento médio, tá? Então, a gente tem aí enfim, esses reajustes de salário mínimo acima da inflação, né, com a maioria das posições formais e a maioria das posições também informais que são balizadas pelo salário mínimo, e como ele cresce acima da inflação, né, a gente tem visto aí ganhos reais, né, de rendimento muito fortes, também até um pouco incompatíveis com a produtividade brasileira hoje. E Bruno, olhando para os próximos meses, uma das casas que eu citei a análise agora há pouquinho, acho que o C6, prevê redução até o fim do ano, com uma desocupação de 5,5%. Eu queria ouvir a tua previsão para a evolução do desemprego nos próximos meses. E a tão esperada desaceleração, a tão esperada acomodação do emprego, que há um ano era o grande tema dos economistas que preveem ou que analisam o mercado de trabalho, ela não aconteceu em 2025. Será que ela vai acontecer em 2026? Olha, ela até acontece em 2025, porque a maneira como a economia cresce este ano é muito diferente do ano passado. Este ano é um cenário muito parecido com 2023, tá? O mercado de trabalho ele tinha aí dois fatores muito comuns, 23 e 25. A questão dos juros elevados geram incômodos, né? Eles inibem o crescimento de setores mais sensíveis ao crédito, e a gente tinha safra recorde, tá? Então aí gera emprego no agro, tem um efeito de transbordamento, tá, para setores como indústria de matéria-prima. Indústria de matéria-prima acho que é um dos setores que mais, né, geraram vagas aí, né, principalmente na parte mais de menos qualificação, né, da massa brasileira no geral, né, gera emprego no transporte de carga, na armazenagem, né? Então é um cenário muito parecido já, né? A gente tem uma certa desaceleração, só que ela é mais modesta, mais tímida do que a gente realmente esperava. 2026 para frente, né, o que acontece? Realmente, né, a taxa de desocupação ela não deve cair bruscamente, mas a economia vai continuar crescendo um pouco menos, só que é um ano de eleição, tá? A gente tem aí uma reforma do imposto de renda que vai liberar mais dinheiro para muitos estratos populacionais, né? Isso pode sim sustentar consumo, gerar mais emprego, né? Vai ser um ano ainda positivo para o mercado de trabalho, só que de maneira mais comedida. Mas, de novo, ano de eleição, a gente não sabe como é que vão ser os gastos de entes estaduais, gastos de entes, até mesmo municipais, tá? Então, fica difícil a gente entender porque quando a gente fala assim, 2025 era esperado desaceleração. Sim, só que sempre há questões fiscais que não são colocadas em conta, né? Então, é difícil quando o fiscal ele é expansionista, a política monetária é restritiva, você vê aí descasamento, desarmonia entre essas duas políticas, mas você perguntou, né, para eu fechar aqui esse argumento todo sobre as projeções. Tá? Eu não gosto muito de olhar para a taxa de desocupação porque ela não conta toda a história do mercado de trabalho brasileiro, né? Mas a gente tem perspectivas de quedas da taxa de desocupação para os próximos meses devido à sazonalidade. Tá? A gente vai ter aí contratação de temporários de festas de final de ano, tem Black Friday, tem Natal, Ano Novo, e a gente sabe que essa taxa de desocupação ela cai com mais força no final do ano, assim como ela
volta a subir sempre no começo do ano, assim que esses temporários e as empresas elas revisam seus quadros de funcionários, tá certo? Então, o que eu tenho olhado mais hoje para o mercado de trabalho, para contar a história, é a taxa composta de subutilização. O que é isso? Ela pega o desemprego, ela pega os subocupados, são aqueles que gostariam de trabalhar mais horas e não conseguem, ela pega os desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar emprego, e aquelas pessoas que têm um potencial de entrar na força de trabalho, né, que estão indisponíveis por diversos motivos, gravidez, cuidando de pessoas em casa, não estão conseguindo emprego ali no momento, né? Então, pegando tudo isso, a gente tem essa taxa composta de subutilização que continuou caindo nessa divulgação. Ela se encontra em patamares mínimos, bateu aí, se eu não me engano, 13,9%. Né? Então, é uma outra maneira de enxergar outras faces do mercado de trabalho que não são muito analisadas e que talvez no futuro, aí, enfim, em breve, né, a taxa de desocupação ela deixe um pouco ser vista, né, olhando aí o mês a mês, e a gente começa a dar um pouco mais de valor para essa taxa composta de subutilização, porque ela revela outras faces que mostram uma certa qualidade também do mercado de trabalho brasileiro. Muito bem, a gente conversou com o Bruno Imaizumi, economista da For Intelligence, que analisa o mercado de trabalho. Bruno, muitíssimo obrigado pela conversa, ótimo fim de semana. Eu que agradeço aí, Fernando. Boa tarde para você, um ótimo final de semana para você e todos os telespectadores. Tchau, tchau. Até logo.